Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da Cloud. E seguindo aqui a série de vídeos que eu tinha comentado há um tempo atrás que eu estaria fazendo a respeito de preparação para a certificação, a nova certificação da AWS, a Practitioner AI, focada ali em fundamentos de IA generativa. Eu tive parado um pouco de fazer os vídeos, eu estava me preparando para fazer ali a prova, eu fiz ela há alguns dias atrás, e felizmente fui aprovado. Uma prova muito interessante, Por ser uma prova de nível fundamental, eu achei ela até um pouco difícil, por ser focada muito em IA generativa e como se era de se esperar, até como o próprio guia do exame ele deixou bem claro a respeito do conteúdo que seria tratado nas questões desse exame, mesmo na fase beta ali, falando bastante a respeito de conceitos e fundamentos de IA generativa, de machine learning, entre outras coisas. Mas, claro, o Bedrock, por ser o principal serviço da AWS para trabalhar com soluções de IA generativa, ele foi ali foco em várias questões, fazendo parte dos cenários ali. E para continuar falando um pouco mais, afinal ele é o principal serviço, eu gostaria de trazer aqui hoje, tirar um pouco o foco ali da prática, demonstrando como que utiliza o Bedrock, as features que ele possui, mas para falar também possíveis arquiteturas, ali exemplos de arquiteturas que o Bedrock, que é possível trabalhar com o Bedrock na hora de pensar em soluções utilizando IA generativa. Bom, hoje eu trouxe aqui um exemplo para vocês aqui. Até existe um documento de referência ali da AWS, onde tem várias sugestões de arquitetura. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, onde vocês podem acessar esse documento. Então lá tem várias sugestões de arquiteturas de referência para trabalhar com soluções do Bedrock em diferentes cenários, Então é possível fazer ali diferentes arquiteturas para resolver diferentes problemas, utilizando não só Bedrock, como todos os outros serviços da AWS. Isso é um dos pontos que foi destaque da AWS trabalhar com IA generativa, justamente essa integração do Bedrock com todos os outros serviços da AWS. Afinal, ele possui uma API única para fazer todo o trabalho de comunicação, o que possibilita utilizar outros serviços da AWS. Quem já tem workloads rodando na AWS seria facilmente integrado ali com o Bedrock, utilizando já serviços conhecidos, o que facilitaria bastante. Bom, para hoje aqui, para nossa discussão nesse vídeo, eu trouxe aqui um exemplo de arquitetura, eu até peguei ali dessa documentação. Talvez seja um dos exemplos mais simples de trabalhar com Bedrock. Naturalmente isso vai mudar de cenário, claro, dependendo do cenário que a gente tiver ali na nossa regra de negócio, na nossa necessidade, isso aqui pode ser diferente naturalmente. Mas esse exemplo aqui, basicamente, é considerado muito simples. Então, eu vou ter aqui do lado esquerdo o meu cliente, Então, esse cliente ele pode interagir com as APIs do Bedrock de N maneiras, Então, aqui a gente poderia ter um HTTPS, utilizando HTTPS naturalmente para a segurança ali das nossas requisições. Eu podia, por exemplo, trabalhar com API REST ou WebSocket utilizando a API Gateway. A ideia do WebSocket aqui é que eu poderia ter, por exemplo, por ele ser um protocolo bidirecional, trabalhar de forma bidirecional ali, o WebSocket, eu poderia ter um front-end, por exemplo, mais tradicional de IA generativa, que é um chatbot. Então eu poderia usar o WebSocket para fazer esse chatbot, para interagir com o Bedrock, ou usar a própria chamada de API REST, por exemplo, sem problema nenhum. E aqui do lado direito eu vou ter os elementos da AWS. E aqui eu tenho o API Gate, justamente para a gente seguir a boa prática de não expor a nossa Lambda diretamente, Ela tem a opção de URL pública, como todos que já trabalharam com Lambda, conhecem Lambda, sabem dessa possibilidade, mas seria uma ideia não muito correta a gente expor a nossa Lambda diretamente. Então, a gente tem API Gateway, a gente pode trabalhar com muitas questões de segurança. Então, a ideia aqui seria trabalhar com a API Gateway para expor um ponto único para o nosso usuário, e no back-end do API Gateway a gente trabalhar com Lambda. E esse Lambda ele tem o papel justamente de fazer a interação com o Bedrock. E aqui nesse Lambda é onde eu poderia ter toda a minha lógica para trabalhar ali com os meus prompts, preparar, utilizar outros recursos dentro desse Lambda
para poder interagir com a API do Bedrock. Afinal, eu vou estar preparando os meus prompts, né, aqui no próprio Lambda. Eu vou receber esse prompt ali do meu cliente, né, pode ser um front-end ou outro tipo de aplicação. Ele vai mandar via chamada HTTP, né, o prompt, que vai passar pelo meu API Gateway, que vai chamar ali a minha Lambda. E ali eu posso, por exemplo, enriquecer esse prompt, né, fazer um trabalho de melhoria em cima desse prompt recebido, ou simplesmente repassar esse prompt ali para a API do Bedrock e, após o Bedrock fazer todo o trabalho utilizando algum LLM que foi escolhido ali na hora de construir, né, de preparar o Bedrock, e ele vai processar e vai devolver. Aqui a gente está usando o modo assíncrono o modo síncrono nesse exemplo, né? A Lambda vai ficar guardando a resposta do Bedrock, o Bedrock vai responder e a Lambda vai devolver essa resposta para o nosso API Gateway, que vai naturalmente devolver ali para o meu usuário. Pelo fato de estar trabalhando aqui de forma síncrona, a gente poderia até pensar, mas o Lambda ele não trabalharia melhor com um modelo assíncrono? Sim, o Lambda tem ali né, vários cenários onde a forma assíncrona ela é mais recomendável. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente poderia estar trabalhando com qualquer um dos cenários. Claro que o Lambda, conversando com o API Gateway, a gente não teria como fazer isso de forma síncrona, mas a gente poderia utilizar outro recurso, né, para fazer isso de forma assíncrona. Mas, pensando na possibilidade do cliente estar utilizando um chatbot, por exemplo, uma aplicação de chat para interagir com o Bedrock, síncrono seria interessante isso para que ele pudesse, né, ter essa resposta imediatamente, quase em tempo real, vamos dizer assim, né, porque ele, da mesma forma que o API Gateway vai mandar essa requisição para o back-end, ele vai aguardar uma resposta ali do Bedrock, passando pelo Lambda para devolver para o nosso cliente. Então, nesse cenário, seria perfeitamente possível trabalhar com essa arquitetura simples, né, de forma síncrona com o Lambda. Se houver alguma preocupação com relação ao API Gateway de demora na resposta do Lambda, por exemplo, se eu receber um prompt um pouco mais complexo, um prompt maior, e o Bedrock levar um tempo maior, porque ali essa latência de resposta pode envolver qual é o modelo, o LLM que eu estou utilizando, né, o que ele está fazendo, o Lambda enriquecer esse prompt, até pensar nesse Lambda utilizar uma knowledge base, por exemplo, usando o RAG, buscando dados em um S3 ou utilizando um banco de vetores, por exemplo, o pgvector do Amazon, do Aurora PostGRE ou o OpenSearch também, enfim, poderia ter aqui várias possibilidades. E houver essa preocupação de tempo de timeout do gate, como é conhecido, eu já até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que em junho desse ano a AWS ampliou, né, o timeout, deixou flexível o timeout do API Gateway, saindo daqueles 29 segundos, padrão que era o limite antes, né, justamente pensando nesse cenário de IA generativa. E agora a gente tem essa flexibilidade, que existem outras implicações, mas nesse vídeo eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a explicação, o vídeo que eu gravei sobre isso. E então eu consigo perfeitamente trabalhar com isso. Então esse aqui é um exemplo simples, né, de arquitetura que é possível usar no Bedrock para resolver determinados problemas. Existem outras arquiteturas mais complexas, né, tratando outras situações. Por exemplo, eu posso trabalhar com um step function para orquestrar outros lambdas que podem dividir a responsabilidade. Eu posso querer interagir usando agents do Bedrock, por exemplo, que possa ser um lambda que seja chamado no Bedrock via agents, enfim. Existem muitas possibilidades, mas a ideia era trazer aqui um modelo bem simples, só para demonstrar como que é possível usar o Bedrock na AWS, usando os próprios outros serviços da AWS, o que ficou bastante interessante e facilitou muito a vida de quem já trabalha com workloads da AWS e quem vai começar também, que todo o conhecimento que a gente tem nos outros serviços, eles são muito úteis na hora de criar soluções aqui com o Bedrock. Então, pessoal, para esse vídeo era isso, espero que vocês estejam gostando e até a próxima.